Estamos entrando hoje em 1 Samuel. Seja muito bem-vindo ao Devocional 2024. Estamos de Gênesis a Apocalipse nesse ano, trazendo a todos vocês experiências profundas sobre as Sagradas Escrituras. E sobre este livro, nós vamos hoje abordar o capítulo 1, 2 e 3. Mas antes, quem e quando foi escrito este livro? Por que foi escrito? E por que ler e o que buscar neste livro? Eu fiz aqui algumas anotações e eu quero apresentar a você neste momento. Primeiro, quem e quando foi escrito? O autor é anônimo. Os profetas Samuel, Natã e Gade mantiveram os registros, como você pode ver em 1 Crônicas, no capítulo 29, versículo 29. Mais tarde, talvez tenham sido compilados, formando assim 1 e 2 Samuel. Há quem acredite que historiadores da corte tivessem registrado esses acontecimentos. Como você pode ler em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 16 e 17, e 1 Reis, capítulo 4, versículo 3. Talvez por volta de 900 a.C., algum tempo depois da divisão da nação em Reino Norte e Reino Sul, que ocorreu em 931 a.C. Por que foi escrito? 1 Samuel continua a história do relacionamento de Deus com o seu povo. Trata da transição entre a era em que juízes governavam em Israel para o período dos reis de Israel. E por que ler e o que buscar neste livro? Preste atenção. A grande peça teatral, segundo o dramaturgo americano Arthur Miller, é aquele em que nos descobrimos nos personagens. Ou seja, a grande peça teatral é quando vemos o personagem e nos encontramos nele. Isso se aplica aos livros também. Nos 2 livros de Samuel, você encontrará histórias heróicas e personagens brilhantes. À medida que experimentar suas tragédias e triunfos, seus altos e baixos emocionais, aprenderá mais sobre você e sobre como Deus deseja operar na sua vida. Cada um dos personagens principais do livro tem pontos fortes e fracos, alguns abençoados por Deus, outros condenados. Você encontrará a graça maravilhosa de Deus mesmo em meio à obstinação e do compromisso oscilante do seu povo. Então venha comigo, a partir de agora, nesta jornada de 1 Samuel. Deixe o seu like, compartilhe com o maior número de pessoas e deixe também o seu comentário, tá bom? No capítulo 1, nós iniciamos o livro de Samuel vendo 3 personagens, a princípio: Eucana, Ana e Penina. Depois vemos o 4º personagem, que é o sumo sacerdote Eli. No versículo 2 diz que Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. A poligamia era uma cultura comum naquela época, embora o plano divino sempre foi a monogamia. Você pode ver isso em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. No versículo 3, nós vemos que Eucana subia anualmente para Siló, a fim de oferecer sacrifícios e cultuar a Deus. Lembre-se que eram 3 festas anuais, que nós já vimos isso no Pentateuco, os livros de Moisés. A festa dos pães asmos, ou a Páscoa, a festa das semanas, ou Pentecostes, e dos tabernáculos.
Então, conforme a lei determinava, você pode ver isso em Êxodo 34, versículo 23, e Deuteronômio 16, 16. Então, era nesta ocasião que ele subia. No versículo 5, nós vemos algo interessante. A palavra de Deus diz assim: a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Era um pensamento hebraico de que Deus era a causa de todas as coisas, mesmo que o resultado seja trágico ou mau. Deus, ele até permitiu que Ana fosse estéril, mas ele não causou a esterilidade de Ana. E no versículo 10, tudo que Deus estava esperando era que Ana se levantasse e se rendesse a ele, colocando diante dele todas as suas dores e firmando um propósito definido diante de Deus. Talvez você esteja me acompanhando agora e é exatamente isso que Deus está esperando de você. Você tem vivido aí nessa mescla de aflições, amarguras, ansiedades e angústias, e Deus, ele está esperando você se render a ele para que então ele possa, mediante um propósito definido, não só curar as suas dores, como realizar a sua vida. A palavra de Deus diz que ela se levantou, no versículo 10 diz assim: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E naquele momento ela fez um voto de Nazireu, que, como nós já vimos na história de Sansão, ela firmou isso sobre a vida de Samuel. No versículo 15 e 16, nós vemos que ela derramou diante de Deus a sua tribulação, amargura de alma, ansiedade pela resposta e aflição. É o que Deus está esperando você fazer, para que Ele possa, então, transformar tudo isso que você vem carregando em testemunho. Você crê nisso? No versículo 18, quando ela saiu após ouvir de Eli, vai-te em paz e te conceda Deus esta petição, diz assim no versículo 18, e disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Sabe por quê? Porque ela já engravidou da promessa de Deus. E por isso ela já se via atendida por Deus. Quando você crê na palavra, na promessa de Deus, você já se vê respondido. Mesmo que os olhos físicos não vejam nada, mas você se vê aqui dentro. No capítulo 2, no versículo 1, no versículo 28, ela entregou Samuel, que tornou-se um ajudante do templo, já na sua fase de infância. No capítulo 2, no versículo 1, nós vemos que a força de Ana nesse cântico era a sua dignidade que lhe foi dada ao nascer do seu filho. Você que está aí em busca de um testemunho, creia, Deus lhe trará essa dignidade, porque você está buscando viver debaixo da vontade dele. No versículo 5, quando ela fala dos filhos, 7 filhos, e que o inimigo já não tinha mais vigor para tê-los, é um pouco estranho, porque ela teve Samuel e mais 3 filhos e 2 filhas, ou seja, no total 6. Então por que ele fala 7? Por que ela fala 7? Porque ela estava falando, na verdade, lembre-se, o número 7, referindo-se à perfeição, à promessa perfeita. É como se Deus tivesse na sua totalidade cumprido na vida dela o que prometeu. A palavra de Deus mostra no versículo 6 ao 8 algo muito profundo e interessante. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer na sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece. Abaixa
e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Que declaração magnífica! Nós devemos nos apegar e crer profundamente nestas palavras. Se apegue nisso, creia nisso, e você verá isto se cumprindo em você. No versículo 12 e 17 entra em cena Ofni e Finéias, filhos de Eli. Eles eram filhos do sumo sacerdote, eles eram sacerdotes, mas eles eram filhos dos demônios, porque quando fala filhos de Belial, lembre que nós já falamos sobre isso, Belial era o símbolo, personificava os demônios. E assim, eles eram vistos pelos comportamentos que eles tinham. Eles roubavam das ofertas, eles se apropriavam do que as pessoas apresentavam no altar, eles se envolviam com mulheres e mais mulheres, viviam uma vida promíscua. E Eli não fazia nada. Então Deus não só reprovou Ofni e Finéias, como também Eli foi reprovado. Enquanto isso, a palavra de Deus diz que Samuel, ele crescia, servia e permanecia perante o Senhor. Você vê isso no versículo 18. Do versículo 22 ao 26, nós vemos um paralelo, entre os filhos de Eli e o filho de Ana. Enquanto eles reprovados, o filho de Ana crescendo perante Deus, dedicado a Deus. E no versículo 29, vemos que a forma como ele tratava essa situação demonstrava que ele também estava sendo reprovado, porque ele fechava os olhos perante o comportamento de seus filhos. Nenhum de nós podemos agir assim. Você que tem filho, filha, não feche os olhos para erros que os seus filhos cometem, porque isso vai respingar não só na vida deles futuramente, mas na sua também. No versículo 30, ele diz que os que honram a ele seriam honrados, mas os que os desprezam, aqueles que o desprezam, que desprezam a Deus, serão desmerecidos. Era uma honra ser um levita, porque a herança do levita era o Senhor, mas eles estavam tratando de uma forma completamente relaxada com respeito a isso. No versículo 35, nós vemos algo muito interessante e profundo. Então, suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe uma casa estável e andará ele diante do meu ungido para sempre. Aqui está falando sobre o perfil de quem Deus busca para ser dele, para servir a ele. É isso que Deus ele quer encontrar em cada um de nós. E no capítulo 3, do versículo 1 ao 14, Deus se revela a Samuel. Ele não conseguia entender que aquela voz era Deus falando com ele. Até que ele disse, fala, porque o teu servo ouve. E assim Deus se apresentou a ele, falando para ele que seria com ele, e Deus havia reprovado Eli, porque Eli não repreendeu os seus filhos. Versículo 19 finaliza com as seguintes palavras: crescia Samuel, e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Ou seja, as palavras de Deus em Samuel e através de Samuel não caíram por terra. Que isso seja uma verdade em nossas vidas também. A palavra de Deus em nós não caia por terra e através de nós para aqueles que estão ao nosso redor. Se estas palavras te abençoaram, então compartilhe e continue conosco. Amanhã vamos continuar 1 Samuel. Você é especial para Deus. Até amanhã.